Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né? E todas as segundas-feiras estamos aqui. E para iniciar a nossa reunião hoje, né, nós temos pessoas novas nos assistindo, pessoas novas aqui para o grupo que vai expor o Evangelho, graças a Deus, né? É tão bom quando a gente encontra um companheiro novo em todos os sentidos, aí trabalhando para a doutrina, né? E isso que nós precisamos, ir renovando, né? Os trabalhadores, porque a gente chega uma hora que a gente tem que ir embora, né? Então, a gente tem que deixar outros no nosso lugar. Então, para essa noite festiva, né, que é quando a gente entra em contato com o ensinamento do nosso querido Mestre Jesus, com os ensinamentos do nosso querido Kardec, né? Então, reunimos os nossos pensamentos, as nossas melhores vibrações para que a nossa reunião seja coroada de muita paz, de muita luz, e que toda essa energia chegue em todos os lares, né? E para o início da nossa reunião, eu vou convidar o Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. O Ronaldo que sempre faz para nós a leitura do nosso pequeno grande livro, né, Ronaldo? Seja bem-vindo, meu amigo. Gratidão, né? Que todos possam sentir a minha alegria, serem envolvidos nesse momento, por me permitir, né? Me conceder essa oportunidade. E vamos para essa leitura de hoje, que é sempre maravilhosa, né? A gente sempre fala de uma ou de outra, mas sempre tem uma que toca mais a gente, né? Então, como essa, eu vou fazer mais uma vez com muito prazer, com muita felicidade, que possa tocar o coração de cada um e elevar nossos pensamentos nesse instante já, nos preparando. Conversar. Não saia da vossa boca... Saiu, Ronaldo. Oi? Compartilha que saiu a tela. Ah, perdão. Tá vendo? Perdão. Imagina. Vamos lá, devagar. Compartilhar. Agora foi? Está entrando. Isso. Tá bom. Certinho. Então vamos lá. Conversar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 29. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem, nesse ou naquele setor de atividade comum, estimam as conversações afetuosas e sábias, como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o evangelho ao mundo, conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação? Prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo as maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que, ainda aí, revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa conceição do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Caminho, Verdade e Vida, lição 45, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito propícia essa leitura, né, Ronaldo? Sim, maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos. Se não temos palavras boas, fiquemos em silêncio, né?
Vamos convidar, então, agora o nosso querido amigo Guilherme, que está aqui conosco hoje, para a nossa oração inicial. Guilherme, seja bem-vindo, querido. Obrigado, Tânia. Boa noite a todos, primeiramente. Né? É uma alegria, né, estarmos reunidos aqui nessa segunda-feira, neste momento de oração, neste momento de emanar os nossos fluidos aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, que possamos, neste momento agora, fecharmos nossos olhos, conectar ao mais alto plano, possamos colocar em nossa tela mental Jesus, agradecer por Ele, por este momento, a presença em nossos lares, em cada coração, nos nossos pensamentos. Pedir aos nossos guias de luzes a assistência, né, ao nosso orador de hoje, Felipe, que ele possa explanar, ter boas, que ele possa dirigir essas lições, né, de Jesus, que possa filtrar cada coração aqui presente, né, que possamos emanar boas energias, boas vibrações. Com nosso coração, com os nossos corações abertos, com pensamento a Jesus, fazemos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixes entregues às tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. E antes de convidar o nosso expositor, vou convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós uma leitura de uma passagem do nosso Evangelho. Seja bem-vinda, Odília. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos que estavam antes e os que chegaram posteriormente. Vamos fazer nossa pequena leitura. Certinho. A justiça... Oi? Está certinho, né? Está sim. Justiça das aflições, item 3. Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem para se ter maior mérito. Mas, então pergunta-se, por que sofrem uns mais que outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa.
Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se, por meio dos ensinos de Jesus. Depois, pôr os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Odília. E agora... Vamos convidar, então, o nosso expositor da noite. Como nós estávamos brincando, né, antes, brincando assim, no sentido da palavra, né, rindo, nos confraternizando, né, falando da alegria de ser uma reunião virtual, que quando a gente encontra presencial, que é essa festa toda. E eu estava aqui refletindo, Felipe, e você parece que já é velho da nossa casa, né, meus amigos? Então, Felipe, é com muita alegria que recebemos o Felipe hoje. Isso hoje é só o batismo dele, né? Porque ele vai voltar muitas vezes, vocês vão ver, viu, meus amigos? O Felipe é lá da Casa da Sopa, ali no Jardim Primavera, né? E ele hoje vem tão alegremente, né, expor um tema para nós que a leitura aí do começo, né, o Felipe, bateu muito, né, a hora que a gente estava conversando, né, tudo na vida é por acaso, né, Felipe? Felipe, querido, seja bem-vindo, que os amigos espirituais, protetores da nossa casa, que é o nosso patrono espiritual, o senhor José Marques Garcia, o ampare na sua exposição. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Tânia. Eu saúdo todos os presentes, quem está assistindo agora ao vivo e quem vai assistir depois, que recebam as palavras de hoje, tanto do nosso amigo Guilherme, quanto do nosso amigo Ronaldo, já nos ajudaram, também da Odília, e que isso entre nos nossos corações e que aprendamos, né, o que Deus e que Jesus nos ensinou. E já partindo para isso, e aproveitando que a Odília falou para a gente também, eu venho aqui relembrar o que nos é ensinado na oração do Pai Nosso, notadamente na parte, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Será que toda vez que a gente reza, nós entendemos de fato qual é o significado dessa palavra? E aí? Porque nessa mínima frase, nessa curta linha, a gente tem um ensinamento, de fato, do que é um bem e mal sofrer. A gente tem a cognição e o entendimento de que a vida tem que ser feita de paciência e resignação. Por quê? Porque seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nos é atribuído, e se também desejamos certas provas na terra, é porque de fato é a vontade de Deus e é a nossa vontade de progredir. Já o pão nosso de cada dia nos dai hoje, significa que precisamos tanto do alimento corporal quanto do espiritual. De onde a gente tira esse alimento espiritual? Das provações. E sabe o que a gente tem que mais ter em meio a essas provações? A fé. Mas não é a fé de acreditar, é a de ter certeza. Agora, já partindo mais para o dia a dia que a gente está acostumado, que a gente cai na mesmice da vida, que nos afasta do mundo espiritual, porque sim, a gente pode acabar essa reunião, ou você que está vendo esse vídeo agora, você vai acabar de ver, você vai se sentir bem. Você vai ter recebido palavras boas que Jesus nos ensinou. Mas no dia de amanhã, a gente se deixa pela correria do nosso dia, pelo fervor das nossas tarefas, pela dificuldade de tudo,
cair no esquecimento o que Deus quer de nós e do que nós estamos propondo para a nossa vida. E a gente pode parar para pensar, eu sou completamente feliz? E o que me falta para ser feliz? Certamente, o que te falta para ser feliz te causa sofrimento. E geralmente é ligado a uma questão material. Eu digo, eu não tenho o emprego que eu queria. Eu não tenho o carro que eu queria. Eu não tenho a casa que eu queria. Isso nos prende numa casca que nos impede de crescer. Haroldo, em uma de suas exposições, o Haroldo Dutra, ele faz uma analogia muito legal, que assim, ajuda muito a entender, que é a casca da lagosta, né? Que a lagosta é toda molenga por dentro. E o que segura ela é a casca. E conforme ela vai evoluindo e crescendo, ela tem que trocar essa casca. E o que seria essa casca da lagosta que Haroldo faz, essa analogia? Seria exatamente esse apego material do sofrimento. Por quê? A gente tem que deixar aquela casca ir para a gente crescer. A gente tem que desapegar das questões que só são os efeitos dos fatos e que não são os fatos em si. Porque muitas vezes a gente fica preocupado. Poxa, isso me atinge muito, isso me machuca muito. Porém, isso é o efeito. Não é o fato em si, que é te melhorar, te fazer crescer, te fazer melhor. Então, essa analogia do Haroldo é muito, muito conveniente e que ajuda a gente a entender que, de fato, o que nos prende materialmente nos impede de crescer, de desenvolver. E causa sofrimento em nós, que, na verdade, não se tratam de sofrimentos muitas vezes. Vamos imaginar um pai com seu filho. Ele pode aprender a andar por seu filho? Quando o seu filho vai cair? Quando seu filho vai tentar andar? Quantas vezes ele vai cair? E quantas dessas vezes ele não vai bater a cabeça, fazer um cortinho, ralar o joelho? E o que o pai vai fazer? Ele consegue curar aquela dor? Ele consegue imediatamente tirar aquela dor? Não, porque aquela dor não pertence ao pai. Ela pertence ao caminho do filho. Então, só com essas tripulações, que é cair e se machucar, que um dia o filho vai aprender a andar. E assim também Deus é para nós, porque nós somos filhos de Deus e Deus é o nosso Pai. Com toda certeza, aquelas coisas que te machucam mesmo, quando a perda de um ente querido, alguma aflição física, alguma aflição espiritual, Jesus vai chorar com você. Ele vai chorar com você, mas o caminho é teu. E a coisa que ele pode te oferecer é a fé de que tudo vai melhorar a partir do momento que você parar de se queixar do sofrimento e entender que todo sofrimento não é uma obra nossa. É tudo destinado ao nosso melhoramento. Claro, tem coisas na vida que nosso vão causar apenas a nós. E isso não estava no planejamento. Em uma das reuniões da FEB, eu ouvi uma comparação muito legal, que ele pega a música do Zeca Pagodinho e fala, não é deixa a vida me levar, é a vida que eu levo. Quem coloca o mastro da bandeira ou que coloca o timão do navio é você. Você que vai colocar o trilho da tua vida. Deus, conforme você vai angariando esses espaços, vai te permitindo viver os efeitos das tuas escolhas, porque você tem o livre-arbítrio. Uma das passagens que eu lembro bastante é no filme do Nosso Lar 1,
em que André Luiz volta à Terra para ver a família, que ele queria tanto, né? E ele encontra a mulher com outro marido. E ele fica muito nervoso. Ele fica tão nervoso que ele é levado a regiões assombrosas. O André Luiz, que estava no nosso lar, foi levado a região assombrosa. Ele grudou na árvore, teve ali os espíritos que lá estavam presos perto dele, causando sensações ruins, até o momento que ele conseguiu entender que tratava-se mais de uma de suas provas. E ele foi lá e conseguiu passar por isso. Tanto é que ele salva, ele ajuda, na verdade, a vida do homem, quando ele transforma a água que está ao lado da cama do homem em remédio. E ele pega o remédio e toma, e o homem melhora, que é o marido dessa ex-mulher dele que estava doente. Então a gente entende que nem sempre o mal significa o bem. Nem sempre o bem significa o mal e nem sempre o mal significa o bem. Porque muitas vezes o que nós, seres humanos encarnados, vemos como mal, na verdade, lá na frente, o efeito é de bem. E agora, caminhando para a parte que nos foi exposta sobre a justiça das aflições, a gente pensa bastante no ponto fulcral, que é: temos que ter consciência e certeza de que essa vida é mera passagem e que a nossa vida eterna é espiritual. Só assim a gente vai conseguir ter a fé no futuro e ter paciência para atingir o nosso propósito. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Cristo nos diz: tenha-vos dito essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, veja, o que quer dizer essa frase? Que apesar de todo o sofrimento vivido por Cristo, na crucificação, o sofrimento na perseguição, ele veio aqui e falou assim: olha, eu vivi aqui no meio dos homens, e tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Haroldo também, uma das passagens, eu acompanho bastante o Haroldo, é muito legal, e você que nunca viu, recomendo, procure lá as palestras do Haroldo. Ele diz que se a vida fosse o início no berço e o fim no túmulo, qual seria o significado da vida? Quem tem uma visão de que não existe vida pós-morte tem a impressão de que o sofrimento aniquila completamente toda a sua felicidade e que ele não serve de nada, que ele só serve de punição. Então, se você tendo consciência de que aqui é só uma passagem e que se trata de um mundo de provas e expiações, você vai ser consolado. E aqui eu não estou fazendo... todo mundo que faz uma palestra ou que expõe essa parte sempre fala: olha, eu não estou aqui também dizendo que o espiritismo é que deve reinar e que todo mundo deve acreditar no espiritismo. Cada um tem a sua opinião. Porém, a gente precisa entender internamente, para quem estuda o espiritismo, que há uma vida após a morte e que ela é eterna. Porque aí vem a consolação. E consolação não é tirar a dor, é tirar o desespero. É aquela aflição que aquela expiação, aquela prova que a gente está passando causa na gente. E elas podem ser vistas, elas podem ser causadas por coisas que a gente cometeu presente e provindas de vida passada. Geralmente as provas vindas de causas presentes são fruto da nossa conduta, que nem eu falei. Se a gente coloca o nosso mastro, o nosso timão, por uma linha e muda ela, nós vamos colher o fruto disso. Então,
as provas que nós vamos passar, se trata de nossa escolha. Se você quer analisar se essa prova trata-se de uma prova desta vida, você deve pensar assim, olha, se eu tivesse feito diferente, eu estaria passando pela mesma coisa que eu estou passando agora? Se a resposta for sim, pode ser que se trate de uma conduta que você ajudou a causar. Então, o sofrimento a partir disso nos alerta. Ele é o alerta de que a gente pode estar errando. E que está na hora ali da gente arrumar um mastro. Então, não leve só o sofrimento como um modo de penitência, ou um modo de também crescer, mas às vezes só para também acertar o rumo das suas escolhas. Já as causas anteriores de nossa aflição, elas são muito ligadas aqui à máxima de que não importa quando você fez, se você fez o mal e que você precisa reparar, você um dia vai ter que sofrer com isso. E às vezes não é na próxima vida, também não é na próxima. Então, o sofrimento pode ter causas anteriores a isso. Sem que você tenha, de fato, cometido algo que tenha causado elas presentemente. Fora isso, a gente pensa assim, nossa, por que eu esqueço das minhas vidas passadas? Isso é uma coisa que eu sempre ficava me indagando muito antes de não estudar a doutrina espírita. Por que a gente esquece, né? Não seria mais fácil a gente ter um arquivo das nossas vidas para a gente ir analisando ali? Não, que eu posso ser. Olha, se a gente tiver a lembrança de todas as vidas que a gente já passou e de tudo que a gente fez, pode ser que a gente nunca sairia do lugar. Porque a gente nem imagina o mal que a gente já cometeu. Ou pelo outro lado, não vou falar o mal. O que provavelmente é, porque aqui é uma prova aqui é um mundo de prova e expiação. Então, muito provavelmente, nós também não estamos tão adiantados. Mas também aqueles muito bons que vêm aqui para a vida e conseguem se desenvolver. Então, imagina uma pessoa que foi muito importante nas vidas passadas. Ela chegaria nessa para tentar uma aprovação diferente com aquele orgulho, com aquela preponderância. Isso ia atrapalhar ela. Então, não é só de maus que a gente não pode lembrar, mas também dos muitos, das muitas, das muitas qualidades que a gente tem. Então, é por isso que nos é tirado. E fora agora uma questão mais externa, imagina se a gente lembrasse de todos os nossos inimigos. Ô, Dília, você pode abrir o microfone. Deus me livre, do jeito que o ser humano é vingativo. É. Do que adiantaria, né, você ter essa nova vida, essa nova oportunidade de crescer, se você conservaria certos ódios e também alimentaria certos ódios. E olha, a maioria das pessoas que estão na nossa volta são objetos da nossa mudança. Então, a gente tem que ter muita consciência de que o esquecimento faz parte dessa prova. E também do bem sofrer. Isso tudo cai na palavra mais importante que eu julgo do Espiritismo e para quem está encarnado. E o desencarnado também, porque o desencarnado também sofre, em sua medida. Mas é a resignação. A resignação é muitas vezes a chave de viver bem e sofrer bem. Agora, citando novamente Haroldo, que ele dá uns exemplos muito legais e é super divertido ver a live dele. Ele disse que ele encontrou uma senhora quando ele era mais jovem, lá no centro espírita que ele frequentava,
E ela fala, quando perguntava para ela, e aí, tá tudo certo? Ela falou assim, no final, tá tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não é o final. E olha aí como ela tem essa fé inabalável, que ela tem essa resignação de que não importa o que está acontecendo agora, se não está bem, vai ficar. Porque se não ficar, ainda não é o final. Então, olha o bom bem sofrer dela. Ela sabe que ela está sofrendo que aquilo está sendo horrível para ela, porém ela tem a certeza que aquilo vai conduzir ela para o bem, vai causar coisas boas. E aí ele diz que quando ela desencarnou, ela veio fazer uma comunicação e ela se identificou com essa frase. Aí eu falei, eu não falei? Agora tá tudo certo. Agora tá tudo certo, porque agora é o final. Mas assim, não o final de nossa vida eterna, mas o final do sofrimento, porque a vida terrena, querendo ou não, ela é feita de sofrimento. E não que a gente vai ficar amargurado a vida inteira no sofrimento, só lamentando e cultivando sentimentos ruins, mas que nos é permitido sofrer. Isso, de certo modo, é um dos objetivos da Terra, que através do sofrimento nós alcançamos a evolução. E só quando nós cumprimos nossas provas que a gente é conduzido ao reino dos céus. Numa das reuniões do FEB, eles falam que sofrer com gosto, que é o certo, que seria o certo, ou sofrer com compreensão ao seu papel em sua vida. Porque se você está sofrendo com gosto e se você está sofrendo com compreensão de sua vida, é muito mais calmo e muito mais reconfortante para a alma, para o corpo e para quem está à sua volta. Em Vinha de Luz, de Emmanuel, capítulo 80, na questão Como Sofres, Emmanuel nos diz, não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. E aqui ele está falando, será que só de eu sofrer quer dizer que eu já estou evoluindo? Não, exatamente, não. Não é porque você está sofrendo que a gente está evoluindo. Aqui ele acrescenta, indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Então, aqui ele está falando para a gente, olha, não é que você sempre vai sofrer que você está crescendo. Agora, quando você sofrer, e sofrer por um motivo que vai te conduzir a esse crescimento, você vai ser acalentado no coração. E ainda completa, a maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Então, tem gente que sofre e fala, não, eu vou me revoltar contra o sofrimento. Eu sou injustiçado, só eu sofro no mundo, Deus não me ama, Deus não me vê, eu estou revoltado. Só que quando se faz isso, você está aumentando o seu débito. Você está virando para trás do caminho do crescimento. Você está dando as costas da oportunidade que lhe foi dada de crescer, de ascender. Então isso é muito ruim. A gente sucumbir pelas nossas provas é bem pior. E aí tem a famosa frase que a gente sempre usa, também do Pai Nosso, que na verdade é livrar-nos do mal, não nos livrar-nos da luta. A vida não é tão simples. Você passar por cima do seu sofrimento não é tão simples. A gente
Se a gente lamentar, a gente assume a dor com o sofrimento. Só que se a gente reagir, a gente assume a dor como instrumento de mudança. E é muito interessante isso, porque tem gente que estagna, né? A gente vê casos que a pessoa entra em profunda depressão, ela não tem mais a vontade de continuar. E isso não é bom, né? É uma coisa que entristece a pessoa, entristece o próximo. E isso tem que ter em volta dele também pessoas que acalentem, que ajudem, que dê a mão para esse irmão levantar. É que uma das passagens também desse capítulo, que é o que diz: eu devo interferir no sofrimento do meu próximo? E a resposta é assim: você deve ajudar a amenizar. Porém, o destino está reservado a ele. Não é você quem tem o poder de mudar tudo. Esses dias eu estava numa sorveteria com a minha namorada e passou um rapaz pedindo dinheiro para comer. E a gente não sabe se de fato é para comer, se é para usar entorpecente ou se ele vai fazer qualquer outra coisa com dinheiro. Porém, a minha namorada, ela falou o seguinte: eu tenho tanta dó, eu queria ajudar todo mundo que passa. Só que não dá pra gente dar dinheiro para todo mundo. E aí eu comecei a refletir e falei, de fato, se a gente fosse dar dinheiro para todo mundo que passa, aquele sofrimento ia ser momentaneamente abrandado da pessoa. E isso não resolveria nada da vida dela. Isso caberia a ela resolver. Então, a gente chega na conclusão de sim, nós podemos ajudar. Porém, a efetiva mudança parte do ser que sofre. E aí a gente pensa, então tá bom. Se eu vim para essa terra, se eu vim para a terra com o objetivo de evoluir em determinadas coisas que eu escolhi evoluir, eu posso escolher minhas provas? Questão 258 do Livro dos Espíritos nos ensina. Tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A resposta é: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Haver de vícios nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Portanto, a gente tem a escolha da vida que a gente vai levar, das provas que a gente vai ter, e quando perguntado no Livro dos Espíritos, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos, a resposta basicamente é chegar à perfeição. Então, juntando tudo isso, a gente entende que a cada passo que nós damos aqui na Terra, é no sentido de buscar provas e expiações que nos farão ascender. E dentro do capítulo, inclusive já nas instruções dos espíritos, tem o tópico sobre o mal e o remédio. E dentro dele, se eu não me engano, foi Santo Agostinho que escreveu, o Espírito de Santo Agostinho, se eu não me engano, ele diz que a fé é o remédio para todo mal. E no livro O Consolador, a questão 254 de Emmanuel, pergunta-se: poder-se-ia definir o que é ter fé? Então, olha a pergunta: o que é ter fé? E aí é respondido: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina de personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então, a fé não é aquela fé que a gente está acostumado a falar eu rezo, eu peço a Deus. Não, você tem que afirmar eu sei que isso é um caminho para a minha evolução. Eu sei que essas tribulações estão me destinando
a paz, a vida futura bem desenvolvida. E também dentro dos livros de espíritos que a gente encontra na religião dos espíritos, ele ressalta isso. Ele fala, não existe merecimento daquilo que nada custa. Qual o merecimento que tem? E dentro das passagens do Evangelho, nesse capítulo em específico, ele faz a comparação sobre, se compara os soldados indo à luta. O que mais o soldado quer é ir à luta, quer fazer, quer mostrar, quer fazer acontecer. Então a gente está aqui para fazer acontecer, para a gente ir atrás e lutar pela nossa vida, e lutar e ser forte para passar pelas dificuldades. E é na crise que a gente evolui. Aqui tem umas outras passagens que eu separei, mas eu vou passar. Como eu disse inicialmente, ninguém se julga completamente feliz. Há quem diga, não, eu sou feliz. Mas, e geralmente, como eu disse inicialmente, é uma questão ligada ao material. E isso faz a pessoa ficar presa às questões terrenas e passar a despreocupar com as questões espirituais. E aí a gente parte para a questão de perda de pessoas próximas. Isso é muito triste, porque a gente também não entende, muitas vezes, quando alguém próximo de nós falece, ou uma morte prematura vem, e isso causa uma revolta na gente. Falando, nossa, por que se privou a mãe desse filho? Por que essa pessoa boa faleceu? Eu sempre costumo falar, conversar com quem eu frequento lá no Coen, e é muito legal, né? Para quem também não faz Coen, eu indico muito, porque é o estudo da mediunidade em si, e traz muitos livros, a gente faz roda de conversa, é muito legal. E dentre essas conversas, uma delas foi, será que o espírita deveria chorar a partida de alguém? Porque a gente sofre, todo mundo sofre. E a resposta é sim, claro. Qual é o problema? Em título de comparação, eu imagino assim, imagina você, mãe, pai, ou filho. Seu filho vai fazer o intercâmbio e ficará 2 anos do outro lado do mundo. Seu filho faleceu? Ele desencarnou? Não. Só que você vai chorar na hora que deixar ele no aeroporto? Vai. Então, o choro não é de descrença, não é de falta de fé. O choro, quando alguém parte, ele trata de um sentimento de fato de perda, mas não perda eterna, mas uma perda com tempo determinado. Que embora a gente saiba que o filho vai voltar do intercâmbio, a gente vai sentir falta. Então não há como falar, olha, espírita, não chore, porque você acredita na vida pós-morte e que na verdade a vida espiritual é eterna. Porque isso não é uma verdade. A gente sofre. E não tem problema sofrer. O que a gente tem que fazer com esse sofrimento, o que a gente faz com esse sofrimento, na verdade, é o que vai nos diferenciar. Vai passar um tempo de que alguém desencarne, que você vai começando a entender mais isso e não é que aceitar, mas entender qual era o caminho destinado a ele. Tendo certeza que tudo tem um fim inteligente e uma razão divina regeneradora. Porque pode ser que a partida de alguém tão jovem possa ser, na verdade, para esse jovem que desencarnou, uma bênção. Por quê? A vida terrena, ela é difícil. Ela é difícil. Então, quando a pessoa parte dessa vida para outra, Deus está encurtando o sofrimento dela. Nesse campo de análise. Então, a gente é difícil entender. Mas se a gente ter confiança no Pai, em Deus, e na vida
eterna do Espírito, isso vai ser muito mais fácil para nós. Aí a gente fica pensando, né? Vaso ruim não quebra. Se fosse um homem de bem, tinha morrido. E é engraçada essa... É fatídico, mas é engraçado, porque se a gente for pensar, permanecer na Terra, você permanece num mundo de prova e expiação. Né? E se você está desejando aquela pessoa má, que ela desencarne, você está desejando que ela não evolua. Porque é aqui que ela vai ter provas para evoluir. Então, talvez por isso que seja vaso ruim não quebra. E pensamos, se vaso ruim não quebra, ele tem um alongamento da oportunidade de mudar. Pode ser que não seja agora, pode ser que não seja 2 anos, pode ser que não seja 5 anos, 10 anos, pode ser que seja no último momento da vida dessa pessoa. Então, por isso que a gente não pode, a gente está até cometendo um ato horrível de falar isso. Nossa, mas principalmente na política, não estou entrando em lados, mas tem gente que, pô, nossa, por que aquela pessoa não morre? Isso é terrível falar isso. Porque o nosso pior inimigo, às vezes, precisa estar vivendo para mudar. É aqui que ele vai mudar. É nessa vida. E a gente pensando assim, então tá bom. Então, se aqui na vida que a gente evolui, eu vou sofrer mais um pouquinho. Eu posso sofrer mais um pouquinho para crescer mais? É claro que não, porque assim, se você piora o seu sofrimento, isso está totalmente errado. Por quê? Você tem que destinar a tua força para aquilo que você veio fazer aqui. Se você ficar procurando mais coisas para sofrer, para ir atrás, você não vai se dedicar à tua mudança. Aí você fala para mim, eu sofro de ciúmes, eu sou ciumento e invejoso. Pior ainda. Porque esses ciúmes, essa inveja que te fazem sofrer, porque isso sim são sofrimentos. Olha, tente parar para pensar em relacionamentos abusivos, em pessoas que você sabe que é invejosa, você sente ela sentada ao lado dela. A gente sabe que isso não é evolução, que ela vai ter que passar por muita coisa para mudar. Então, o tormento voluntário não causa mais aflição e não te causa não te causa nenhum adiantamento. E voltando à questão de dar termo ou dar fim ao sofrimento do próximo, também está intimamente ligado a todas as ideias que eu expus antes. Se você vê alguém sofrendo em leito de morte, você deveria, então, guardada os pensamentos de cada um, acelerar essa morte para evitar que ele sofra? Eu já vi as cabecinhas assim, e de fato, não é o que é nos orientado. Por quê? Como eu disse, o último suspiro pode ser a redenção de alguém. Pode ser que, porque tem muitas pessoas que estão no leito de morte, que já estão quase para desencarnar, tem um último suspiro, quando elas se recordam e retomam toda uma força espiritual de volta, eles conseguem conversar com a família, com amigos, e isso é permitido. Então, se você antecipar alguém que está no leito de morte, você tira essa chance, essa última chance da pessoa se redimir. É claro que a gente tem que ajudar os próximos, mas atenuar o amargor vivido, a dor, mas atenuar. Porque é Deus quem define se o sofrimento vai cessar ou vai se alongar. E aí já partindo também para olhando para os países que têm pena de morte, estava vendo uma notícia, é um absurdo.
Em 2009, tentaram aplicar uma injeção letal numa pessoa 18 vezes. E ele não morreu. Não morreu. E isso não é um caso só. Tem mais de um caso. E esse caso que eu contei de 2009, sabe do que ele veio a falecer? De Covid. Então, desde 2009, vem tentando ceifar a vida dele. E não conseguiram. E veio 2020 e, naturalmente, ele teve a vida ceifada. Mas no tempo dele. Para mostrar que, de fato, não é nós que temos que ter essa discricionariedade na vida do outro. Porque você não sabe qual é o momento da pessoa virar a chave do sofrimento. Eu quero concluir trazendo uma frase que a promessa não é que não haverá dor, é que ele estará sempre presente dentro do nosso coração. E recordando lá no início o que o Guilherme nos deu aí a prece, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque alimenta a nossa alma e o nosso corpo. Queria agradecer, muito obrigado, Tânia, muito obrigado a todo mundo. E espero que vocês também participem, se quiserem agora conversar com a gente. Estou à disposição. Felipe, muito obrigada. Até você falou aí do Guilherme, e eu aqui no chat estava vendo. O Felipe deixou aí para nós, né? Deixe que o passado se dissolva como a névoa da manhã, pois é no presente que reside a verdadeira sabedoria. Então, isso daqui me fez recordar até o livro que a gente está estudando, que é o Voltei, né, do irmão Jacob. E lá, o irmão Jacob fala numa passagem que o Dr. Bezerra fala que na hora que vai passar a ponte, vamos esquecer o passado. Não importa o que você fez no passado. O importante é hoje e vamos caminhar para a frente, né? Então, meu amigo, nós só temos que agradecer, não é, pessoal? O Felipe agora, ele vai ficar aí cativo, pode esperar que o telefoninho toca. Aqui o telefoninho toca toda hora. Eu fico à disposição. Eu acho que a Aura quer falar alguma coisa, pode falar. Acho que foi por engano. É. Mas, Felipe, gratidão. Foi muito enriquecedor. Deu, assim, vários pontos de reflexões, né? Eu até estava aqui pensando, na nossa pauta, né? Na nossa agenda, a semana que vem sou eu que irei falar sobre reconciliação com o inimigo. E o Felipe tocou, assim, vários pontos que a semana que vem a gente vai dar uma costuradinha aí, né? Porque a gente tem que reconciliar. Não adianta, não tem como. Se não reconcilia agora, vai ter que reconciliar amanhã. E vamos aprendendo, né, meu amigo? Tânia, uma coisa que é muito legal de perceber é que o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é várias partes. Ele é uma parte só. Então, por isso que essas coisas elas se sobrepõem. Sim. Os ensinamentos são sobrepostos. As parábolas que nos ensinam são exemplos do que é ensinado. Então, é muito legal isso, porque a gente vai tendo vários insights, né, do que aconteceu. Sim. Mas foi legal, Felipe, foi muito bom. Agradecemos muito. Leve o nosso abraço, nosso carinho lá para a equipe da Casa da Sopa, a Vera, e que você volte sempre, viu? Gratidão, meu querido amigo. Fique conosco para o encerramento, tá bom? Então, como eu já dei aí um spoilerzinho, né? A semana que vem, continuando a nossa agenda no mês de abril, será Euzinha, né? A parábola Reconciliação com o Adversário. Na quarta semana, nós temos que é destinada a Uzi, o tema Eu Não Sei, nem o Orador. E esse mês de abril, nós temos 5 segundas-feiras. Na última segunda-feira, nós teremos aqui a nossa amiga Doroti,
que ela virá comentar conosco, né, sobre o Código Penal da vida futura. Aí acaba de fechar esse mês. E que possamos assim, né, meus amigos, irmos aprendendo uns com os outros. E nunca desistir. Porque a espiritualidade amiga está sempre nos amparando, nos assistindo, né? O seu Adalto já está ali preparado para a nossa oração final. Vou convidar todos, enquanto ele acaba de organizar, as nossas aguinhas, quem colocou aí as aguinhas do lado para a purificação. Então, vamos lá? Vamos agora, meus amigos, agradecermos a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade bendita de termos o Evangelho em nossos lares. Esse Evangelho que é o roteiro para a nossa vida, para a nossa convivência com os nossos irmãos. E que nós possamos, assim, Senhor, sermos gratos por tudo que temos, por tudo que nos dá. Fluidifique as nossas águas com os fluidos necessários para o refazimento do nosso corpo espiritual, que irá refletir no nosso corpo material. Abençoe também com o passe a cada um de nós que aqui estamos reunidos e que essas energias salutares também nos dê força na caminhada. Estamos passando por momentos em que precisamos do discernimento e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus para passarmos por esta vida e galgarmos degraus da vida espiritual. Abençoe a todos, Senhor, a todos os nossos irmãos de caminhada, os que estiveram aqui conosco na nossa sala virtual, os que nos assistirão posteriormente. Agradecemos também pela essa dádiva de mais esse dia. Seu Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. A divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e, principalmente, o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, seu Adalto. Agradeço muito a todos que estão aqui, mas em especial o Felipe, que o Felipe possa sempre retornar para a nossa sala virtual. Felipe, um beijão no coração de todos. Aos amigos novos que estão aqui conosco na nossa sala, a Solange, a Giovana, né? Que sejam sempre bem-vindas, minhas amigas. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras. E temos também o nosso canal lá no YouTube.
Esperança e Fé Conecta. Então, todas as nossas lives são posteriormente adicionadas lá. Assistam, curta, para que todos esses ensinamentos possam correr para aqueles nossos irmãos que estão precisando de uma palavra de ânimo, de esperança e de amor. Beijão no coração, meus amigos. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até a próxima. Fique com Jesus.